Fala, galerinha apaixonada pela anatomia! Que bacana que chegamos aqui para estudar um pouquinho sobre articulações. Você vai nesse vídeo aqui entender de forma muito simples o que é uma articulação, se pode ser chamada por juntura, se não pode ser chamada por juntura, quais são os principais tipos de articulações. Vamos falar de articulação fibrosa, vamos falar de articulação sinovial, vamos falar também de articulações cartilaginosas e também nesse vídeo você vai ver o que acontece se tiver um desgaste articular. Você sabe o que é uma artrose? Você sabe como prevenir uma artrose? Enfim, fica comigo até o final. Eu sou José Góes e vou de forma muito simples explicar aqui o que é uma articulação. Bom, de forma muito sucinta, direta e rápida, uma articulação também pode ser chamada de junturas. Isso mesmo. A articulação nada mais é do que algo que junta duas superfícies ósseas. Essa aqui é uma articulação do tipo sinovial. Nós temos vários tipos de articulações que vamos falar aqui nesse vídeo, mas de forma muito descomplicada e de forma muito resumida, uma articulação é isso. É a junção de duas superfícies ósseas que também podemos chamar de junturas. Então, nada mais é do que o ponto de contato entre duas extremidades, por isso se chama de articulações. E a ciência que estuda a articulação? Você sabe qual é? A ciência se chama artrologia. Exatamente. Fica tranquilo, não é astrologia, não vamos aqui nesse vídeo falar sobre astrologia, não. É artrologia. É algo realmente que quando a gente está na faculdade, quando a gente está iniciando os estudos de anatomia, é algo que fica realmente um pouquinho complicado a gente entender o que é a diferença de uma articulação sinovial para uma articulação fibrosa, qual a diferença de uma articulação de uma sinartrose, de uma anfiartrose ou de uma sincondrose, enfim. Fica tranquilo que aqui a gente vai dizer as diferenças, só que nós só vamos aprofundar em outro momento, que eu vou já falar para vocês, quando a gente vai aprofundar os estudos em cada uma de forma separada. Então chega aqui para mim rapidinho 10 slides para você entender bem de forma bem tranquila quais são as principais diferenças. Bom, a primeira articulação que a gente vai ver aqui, são as articulações fibrosas. Essas articulações fibrosas, elas também podem ser chamadas de sinartroses. Exatamente. Tudo que tiver a nomenclatura artro, significa articulação. Por exemplo, artrite, inflamação de articulação. Artrose, um desgaste de articulação. Sinartrose é uma articulação do tipo fibrosa. Uma articulação fibrosa é uma articulação que tem um tecido fibroso entre as duas superfícies ósseas. De forma muito sucinta, é isso aí que quer falar uma articulação fibrosa. O material que está interposto é um tecido fibroso. Por conta disso, a gente vai chamar de articulação fibrosa ou sinartrose. Um outro tipo de articulação, chega para cá, olha só, e que a gente pode abordar são as articulações cartilaginosas. Essas articulações cartilaginosas podem ser chamadas de anfiartrose. Então, sinartrose, articulação fibrosa, anfiartrose, articulações cartilaginosas. No primeiro caso, o que a gente tinha? Somente tecido fibroso. No segundo caso, nós temos um tecido cartilaginoso, tá? Só que existem algumas situações de algumas articulações cartilaginosas que também temos um tecido fibroso entre as superfícies ósseas, tá? E aí são as articulações fibrocartilaginosas. Mas, por que a gente não pode dizer que é só uma articulação fibrosa, já que tem tecido fibroso? Porque também tem tecido cartilaginoso. As articulações fibrosas, elas têm somente tecido fibroso. Se ela tem tecido fibroso e se ela tem tecido cartilaginoso, é uma articulação fibrocartilaginosa. Show? Então, veja só. Para a gente finalizar aqui esse primeiro time, fica aqui até o final que eu vou já falar sobre o desgaste de uma articulação. O que acontece, tá? Que exatamente acontece muito nesse tipo de articulação. Que eu vou deixar bem aqui o joelhinho, ó. Que acontece exatamente nesse tipo de articulação, que são as articulações sinoviais. Então, olha só. Essas articulações sinoviais podem ser chamadas de diartroses.
Então, diartrose são as articulações sinoviais. Anfiartrose, articulações cartilaginosas. E sinartrose, as articulações fibrosas. Bom, agora se uma articulação dessa, por exemplo, ela tiver um processo de desgaste. Mas antes da gente falar sobre se ela tem um processo de desgaste, qual é o perfil de paciente ou de indivíduo que tem desgaste articular? São pessoas jovens, são pessoas adultas ou são pessoas idosas? Bom, geralmente, um desgaste de uma articulação é algo que a gente vai chamar de artrose. E não acontece somente em idoso, acontece também em pacientes, em jovens. Eu mesmo aqui no Instituto de Tratamento da Dor já tive uma série de pacientes que fizeram uma artroplastia. O que é uma artroplastia? Uma artroplastia é você substituir a articulação por um metal, colocar uma prótese. Mas antes da gente falar disso aí, vamos aqui contextualizar um pouquinho, tá certo? Sobre o desgaste articular. Vem para cá, tá? Pega papel e caneta, não deixa para depois, que aí depois o bonde pode passar e você ficar com sua dúvida e você não tira a sua dúvida e você não anota a sua dúvida, tá? Veja só, desgaste articular, o que é isso? Ó? O desgaste articular pode levar a osteoartrite, tá? Lembra das nomenclaturas anatômicas que tudo que termina em ite é uma inflamação. Osteoartrite, inflamação do osso. Bursite, inflamação na bursa, que são aquelas bolsazinhas que tem peritendíneas para proteger o tendão do contato com o outro tendão, ou então com a superfície óssea. Tendinite, inflamação do tendão. Miosite, inflamação do músculo. E por aí, periostite, inflamação do periósteo, que é a região que recobre o osso. E osteoartrite é uma inflamação do osso. É importante que a gente venha a destacar, tá? Que essa osteoartrite que a gente está falando não é nessa região aqui não, ó. Não é nessa região aqui da diáfise do osso ou da metáfise, tá? Não tem nada a ver com essa parada aqui não. Quando a gente fala em osteoartrite, a gente está falando aqui, ó, do desgaste aqui na articulação, tá? E assim, ó, esse desgaste, tá? Ele vem, ó, geralmente por uma doença crônica, tá? É difícil você ter algum tipo de paciente, a não ser que seja um paciente que tem algum problema metabólico, como problemas reumáticos, tá? Mas que é outro contexto, é outra parada que a gente não vai aqui nesse momento falar. Aqui no nosso canal tem outros vídeos que falam sobre doenças reumáticas. Então, vai lá, maratona aqui, assiste os nossos vídeos. Já quero te pedir para você, ó, apertar aqui, ó, lasca o dedo no botão aqui, se insere no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que a gente posta aqui. A gente está postando conteúdo bacana pra caramba e eu não queria que você ficasse fora disso, tá? Então não perde tempo, aperta aqui no sininho para que você seja notificado, para que o YouTube entenda e te notifique quando o vídeo nosso subir. Tá subindo vídeo praticamente todo dia, tá? Então assim, ó, uma doença crônica que pode ser de causa variada, que afeta os ossos e cartilagens, tá? Então assim, aqui a gente está falando basicamente desse tipo de articulação aqui, que é a articulação sinovial, tá? Tem outro vídeo nosso no canal que a gente fala sobre as partes dos ossos, tá? Então, não deixe de assistir, que nessas partes dos ossos eu falo que aqui, ó, na extremidade do osso, tem a cartilagem. Essa cartilagem, para que ela serve? Ela serve para diminuir o impacto do osso aqui de um osso com o outro. Por conta de causas variadas, ou de uma alteração de postura, ou por conta de uma prática esportiva feita de forma inadequada, ou porque, sei lá, por algum motivo morfológico, de uma variação anatômica, essa cartilagem que está recobrindo o osso, ela se desgasta. E quando ela se desgasta, fica batendo aqui, ó, osso com osso. E quando fica batendo osso com osso, aí você tem uma inflamação, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então isso pode gerar uma inflamação. E essa inflamação, o que ela faz? Ela gera uma deformação da articulação. E essa deformação da articulação
provoca muita dor, porque inflama e realmente é muito ruim, tá? Se você aí, ó, tem, por exemplo, uma osteoartrite ou uma osteoartrose, eu acho que você vai ver que dói mais nos períodos frios. Então, geralmente, quando é período chuvoso, quando está muito frio e tal, essa parada toda, é onde o osso realmente ele inflama mais, é onde fica bastante incômodo e realmente é muito ruim, tá certo? Então, se liga que se você tem uma artrite, uma artrose, cuidado para não estar utilizando muito frio, muito gelo, e tudo isso realmente é muito ruim. E assim, voltando para cá, ó, a osteoartrite também pode ser chamada de osteoartrose, tá? Osteoartrose. Então, ose significa desgaste, aqui é desgaste, tá certo? Ósteo, osso, osinho, tá? E articulação. Show? Bom, boys, e como é que eu posso prevenir, tá, uma osteoartrose? Como é que eu posso prevenir uma artrite? Eu tenho muitos pacientes aqui na clínica que nos procuram por conta de artrose. E o perfil principal que a gente observa nesse tipo de pacientes, é importante que a gente entenda que não é só indivíduos idosos. Indivíduos idosos eles são mais predispostos a ter um desgaste articular, mas geralmente a grande maioria é devido a associações com fraqueza muscular. Ou é porque o paciente ele faz um desgaste, ele faz um uso exagerado da articulação, ou é porque tem uma fraqueza muscular e essa fraqueza muscular faz com que a articulação ela não funcione muito bem e ela comece um processo de desgaste. Então, como é que eu posso prevenir uma artrose? São várias coisas. Primeira coisa, bom fortalecimento muscular. Isso é importantíssimo. Segunda coisa, tem cuidado para não forçar muita articulação. Aí você pode pensar em fazer um ajuste de postura, um trabalho com fisioterapeuta, fazer, por exemplo, se a gente está falando principalmente de membro inferior, a gente fazer um teste da pisada, tem um exame chamado de baropodometria. Se você não sabe o que é baropodometria, baro significa pressão, metria, medição, podo dos pés, medição da pressão dos pés. E com isso a gente vê se o paciente pisa para frente, pisa para trás, pisa para dentro, pisa para fora, se o pé é cavo, se o pé é plano. E a gente ajusta a pisada para que não force a articulação do tornozelo, para que não force a articulação do joelho, para que não force a articulação do quadril, coluna, por aí vai. Se é de membro superior, de ombro, de cotovelo, de punho, aí você tem que também fazer uma consulta, uma avaliação com o fisioterapeuta que é especialista na parada lá, para que você veja como é que pode fazer para prevenir, tá certo? Não só em relação às orientações laborais no trabalho, como também nas orientações que você tem que fazer em casa, no lazer e no teu esporte. Então essas são as principais formas que você previne uma artrose, tá certo? Mas lembrando, claro, se é um indivíduo idoso, tá? Aí realmente já tem toda predisposição para que venha a ter um desgaste ósseo. Fechado? Olha só que bacana que você chegou até aqui. Lembra que ele tem muito conteúdo para frente. No próximo vídeo, tá? Você procura aqui no nosso canal. Eu vou falar de forma detalhada e vou mostrar imagens de cada situação de articulação daquela. Articulação fibrosa, articulação cartilaginosa e articulações sinoviais. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho e, se quiser, pode me fazer uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Show? Olha só, grande abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo, tá?